Tá funcionando. Então tá, vamos lá, senhores. Alegria, alegria. Olha só, vamos lá. Então, 30 de novembro. Agora é só calor, 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 calor. A única coisa boa é que você vai passar no vestibular, tá? Mas fora isso, é um desgraça. Não sei quem é que pode gostar desse clima. Só tem uma coisa boa, né? Que é poder secar a roupa rapidamente, que como dono de casa, eu adoro, coisas de dono de casa. Partiu então, meus amores, vamos lá. Sem muitas delongas, né? Tio Davi veio hoje. Então, é só geral comigo, tá? Vamos lá. Semana passada, eu botei para ti idade antiga. Aí tu botou lá em antiguidade oriental. Olha a antiguidade oriental no teu caderno na aula passada. Seis, meia dúzia. Antigamente, 5 povos. Mas nos últimos anos, melhor falar de 6. Que falamos da Mesopotâmia, do Egito, fenícios, hebreus e persas, mas teria um sexto, eu falei de um sexto, para Urgs, que é o reino Cush, ou povos da Núbia. Então, atenção que a gente viu lá passada, antiguidade oriental. Deixa eu ver se tá vendo quem está em casa. Tá, beleza. Falamos, então, aula passada, antiguidade oriental, Mesopotâmia, Egito, Cush, Núbia, fenícios, hebreus e persas. Entramos a aula passada na ocidental, na clássica, na escravista, na europeia. Falei contigo já de um assunto da antiguidade ocidental clássica, a Grécia Antiga. O que falta agora? O segundo assunto de antiguidade ocidental, que é Roma Antiga. E a Macedônia? A Macedônia é só tu saber que ela domina a Grécia no final da Grécia Antiga. Vamos lá. Semana que vem eu acho que eu vou dar aula para vocês, que eu vou num passeio de colégio, tá? Então, aí depois eu retomo daí dois aulas, dois períodos de outro dia. Vamos lá, então, fazer render hoje, que a gente vai demorar para se ver. Só depois que o Brasil for eliminado da Copa do Mundo, né? Ah, que delícia, vamos embora. Ai, patriota, aqui, patriota. Olha só, República, senhores, vamos para a República na Roma Antiga. Roma Antiga, bom, Grécia, tem quantas fases? Tem 5, mas falei para ti que o principal é saber 2. Período arcaico e período clássico. Olha teu caderno lá passada, Grécia Antiga, período arcaico e período clássico, é o mais importante. Roma Antiga, senhores, tem 3 fases. Importantes são 2. Importantes são 2. A República e a mais famosa, o Império depois. A República não tem que decorar, mas se quem quiser coloca aí, só para te localizar. Lembra que textos de apoio aparecem no Enem, mas podem aparecer na URGS também. Aí fala assim, em 310 a.C., Roma Antiga, que isso aqui vai mais ou menos de 509 AC até 27 AC, mais ou menos. Então, de 509 a.C. a 27 a.C., República. Fernando, numa revisão tem que ser rápido, mas não pode perder qualidade. Como é que é bom para eu entender essa república? Em 3 gavetas, em 3 subdivisões, em 3 macrodivisões. Falando da República Romana, vai se falar em questões de lutas sociais. Se falar da República Romana, de lutas sociais. E é o que tu viu lá na 5ª série, 6º ano do ensino fundamental ou 1º ano do ensino médio, que você viu patrícios e plebeus. Então, a conversa aqui é de patrícios contra plebeus. Bom, isso aí meio que qualquer um sabe. Agora, o que tu tem que manjar? Por que lutas sociais, bonitos? Porque, olha só, tu aprende lá em aula de sociologia que nenhum direito cai de graça, nenhum direito cai da árvore. Nem Getúlio Vargas, as leis trabalhistas de Vargas, nada veio do nada, tá? Ah, Vargas deu pelas suas benesses. Não, já tinha movimentos operários na década de 20 na história do Brasil. Então, nenhum direito cai do céu. Então, lutas sociais. Os plebeus pressionaram. Os plebeus tensionaram o ambiente. Pressionaram. E vão ter alguns ganhos. Então, o que tem que lembrar é que a plebe teve alguns ganhos. Ganhos da plebe. Ganhos dos plebeus. Às vezes eu também coloco em aula conquistas dos plebeus. Agora eu mudei para não dar sempre a mesma aula, que senão eu enlouqueço, né? Ganhos da plebe. Então, falou de lutas sociais, patrícios contra plebeus. Ah, e o tal dos clientes. Vamos pensar agora aqui no revisão patrícios e plebeus. Ganhos da plebe. Fernando, quais ganhos da plebe eu tenho que manjar? 2 básicos e um terceiro cu da galinha para a URGS. Para o Enem não falaria, para a URGS vou falar. 2 clássicos e um terceiro para a vibe URGS. Bonitos, aconteceu lá na Grécia Antiga, com Solon, aconteceu na Roma Antiga também, fim da escravidão. Mas não é a escravidão lato sensu. O que é lato sensu? É amplo. Não é fim da escravidão lato sensu. É fim da escravidão stricto sensu, uma modalidade. Fim da escravidão por dívidas. Os plebeus conseguiram.
Ah, por que isso aqui foi uma conquista da plebe? Ora, porque quem é que era muito escravizado por dívidas? Plebeus. Eles vão pressionar, eles vão tensionar o contexto social. Ah, como assim pressão? Eles vão dar tiro nos plebeus? Tiro não, porque não tinha pólvora na época ainda, né? Mas, assim, entre milhões de aspas, tá? Greves. Greve é um termo meio anacrônico aqui, tá? Mas pressão de não trabalhar, várias e várias vezes os plebeus conseguem esses ganhos. Então, primeiro, fim da escravidão por dívidas. Segundo ganho básico, tem que manjar. O tribuno da plebe, um cargo chamado de tribuno da plebe, que era uma Ferrari, tá? Isso aqui era uma Ferrari, mas nem sempre ela foi usada. O que era o tal do cargo de tribuno da plebe, bonitos e bonitas? Tinha um órgão que mandava na República Romana. Tinha um órgão que mandava na Roma na época republicana. Tem a ver hoje com o Brasil, com os 81. Agora, em outubro, foi renovado 1/3, que uma vez é 1/3, outra é 2/3. Senado. Senado é algo que... Esse ano foi 2/3 ou 1/3? Não, foi só um, né? Foi só 2, foi no outro. 1/3. Mas o Senado foi criado aqui. Senado era um órgão de patrícios. O que vai ter a ver o cargo de tribuno da plebe com o Senado de patrícios bonitos? O que os plebeus vão ganhar? Eles vão ganhar um cargo dentro do Senado. Como é que vai ser o nome do cargo dentro do Senado para representar os plebeus? Tribuno da plebe. O tribunato da plebe. Então, isso aqui era um cargo, era um órgão, repetindo pela terceira vez, que funcionava dentro do Senado patrício. Funcionava dentro do Senado patrício. Por que isso aqui era uma Ferrari que eu disse antes? Porque tinha um grande poder o tribuno da plebe. Ele poderia vetar, anular decisão dos patrícios. Olha o tamanho do poder. Já vinha lá algo que os plebeus achassem que era ruim para eles. O plebeu que tivesse esse cargo, o mandato, com T de tatu, poderia vetar, anular a decisão. Qual é a pergunta que você tem que fazer? Então ninguém mais vai governar. Porque vai mandar, anula, manda, anula, manda, anula, manda, anula, ninguém mais governa. Eu disse para ti, nem todo mundo usou essa Ferrari. Porque corrupção não começou no século XXI, tá? Corrupção lá na Mesopotâmia, nos Sumérios, tá? Os plebeus se venderam para os patrícios, tá? Poucos plebeus usaram esse canhão aqui. Os que tentaram usar foram os irmãos Graco, famosos irmãos Graco, Tibério e Caio Graco. O que aconteceu com os irmãos Graco? Morreram, tá? Mas falou então de tribuno da plebe, república, não é império. Tribuno da plebe é república romana. E da URG, senhores, vai ter um cu da galinha aqui, tá? Tem um ganho, tá? É entendido como um ganho, que vai ser a chamada Lei Canuleia. Esses nomes bem romanos, né? Lei Canuleia. Também não tem assento desde aquela reforma absurda de 2009, tá? Que tirou assento de ideia, por exemplo. Lei Canuleia. Olha só, o que dizia a Lei Canuleia? Pode se casar patrícios com plebeus. Pode haver casamentos mistos entre patrícios e plebeus. Por que isso, senhores? Porque nem todo plebeu era um pé de chinelo, tá? Alguns plebeus eram dono, sei lá, tem milhões de aspas, de um comércio, tá? Então, a Lei Canuleia, ela permitiu, não é proibiu, ela permitiu casamentos mistos. Leia-se, de uma plebeia com um patrício, de um patrício com uma... todo mundo, tá? Permitiu o casamento de patrícios e plebeus. Lei Canuleia na República Romana, conquistas da plebe. Puxa uma flechinha, tá? Eu falei rápido, mas repito, tá? Que aqui o quadro é pequeno. Puxa uma flechinha e bota no tribuno da plebe irmãos Graco, tá? Lembre que irmãos Graco eram tribunos da plebe. Os irmãos Graco vão pensar, entre aspas, numa reforma agrária. Vão morrer, tá? Falou de irmãos Graco, é tribuno da plebe. Lei Canuleia é o detalhe do detalhe, dificilmente vem, tá? Mas a URGS, qualquer vestibular, o Enem também, tá? Mas a ideia é rodar a gente, né? Então não é que você, não quero que você caia nessa rasteira aqui. Bonitos, vamos lá. Falou da República, 3 gavetas. Vamos para a segunda gaveta. Quem está em casa está vendo. Segunda gaveta, aí seria a expansão territorial. E basicamente é falar das guerras púnicas. Guerras púnicas. Lá na Grécia Antiga, guerras médicas, gregos contra persas. É a guerra do Peloponeso, aí foi gregos contra gregos. Guerras púnicas bonitos. Graco, G-R-A-C-O. Guerras púnicas, só bonitos. Vai ser Roma versus Cartago.
Não é Roma versus persas. Persas é gregos, já passou, tá lá na Grécia Antiga. Aqui é Roma contra Cartago. Quem é a Cartago da fila do pão? Cartago foi fundada por fenícios. Fenícios, um povo que tu viu lá na aula passada, na Antiguidade Oriental. Fenícios, comerciantes marítimos. Fenícios, a talassocracia dos fenícios. Então, Roma contra Cartago. Quem é que vence? Óbvio que é Roma, né? Porque o conteúdo é Roma, né? A Roma grande, a Roma que aparece em apostila, em livro, em filme. Que Roma é essa, bonitos? É a Roma pós-guerras púnicas. É a Roma que vai vencer a cidade-estado de Cartago. Cartago seria hoje Tunis, capital da Tunísia. Tem jogo hoje às 4, né? França e Tunísia. A capital da Tunísia é Tunis. Tunis é a antiga Cartago. Roma passa o carro em Cartago. Por que isso aqui é importante? Primeiro, começa a grande expansão. É a Roma que aparece em livro, em apostila, em filme. E aí, vamos lá, deixar bem claro. Consequências básicas disso aqui, bonitos. Consequências básicas. Primeira, tá? A consolidação da escravidão. A consolidação da escravidão. Por quê? Ora, acabou a escravidão, mas não toda. Acabou a escravidão por dívidas. Aí o que vai acontecer? Um monte de guerra, um monte de batalha. Se não pode mais escravo por dívidas, pode agora escravos prisioneiros de batalhas, que vai ter várias depois das guerras púnicas. Então, escravidão. Escravidão proveniente, advinda de prisioneiros de guerra, de derrotados em batalha. Alguns diriam assim, consolidação do modo escravista, assim como alguns diriam aqui, a luta de classes é o motor da história, os marxistas, né? Bom, aí é outro papo, tá? Mas alguns podem dizer, a prova da URGS, ela tem, assim, às vezes uma vibe um pouco mais, usando termos marxistas ou não, tá? Se falar em modo de produção escravista é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Avança, senhores. Aí, vamos lá. Começa um monte de batalhas, uma atrás da outra. O que é que tu precisa para fazer batalhas uma atrás da outra? Militares. Vai ter aqui, a partir das guerras púnicas, a ascensão de grandes generais. Botar a ascensão de militares. Tem uma comparação que se faz, claro que ela é meio grosseira, tá? Porque são épocas históricas completamente diferentes, mas as guerras púnicas vão funcionar para a Roma Antiga mais ou menos como a Guerra do Paraguai funciona para a história do Brasil, do segundo reinado do Brasil Império. Pós-Guerra do Paraguai no Brasil, o que os militares brasileiros vão querer? Voz política, atuação política. Teodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Benjamin Constant brasileiro, né? Tem um francês. O que é nome de rua aqui perto é o da França, tá? Mas no Brasil, então, tem a ver com... Ah, tenho dúvida se aquilo ali... Acho que é o filósofo francês. Agora, aqui volta. Aqui é a mesma coisa. Os militares botavam o pé no barro. Diziam para os patrícios, por que nós vamos colocar o pé no barro para fazer guerra se nós não temos nenhum ganho? Não tem ganho de nada. E aí vai surgir gente como Júlio César, era um militar. Vai surgir gente como Crasso, Lépido, Marco Antônio, Otávio Augusto. Tu mais tem que saber quem é Júlio César e quem é Otávio Augusto. O Otávio Augusto era sobrinho, tá? Então, entre essa ascensão dos militares, tu vai ter, a partir daqui, os chamados triunviratos. Triunviratos eram governos de 3 militares. Os militares vão querer colocar os patrícios contra a parede. O que os militares vão dizer para os patrícios? Ou vocês começam a nos ouvir, ou nós vamos mudar esse regime. E vai começar a mudar o regime. Que daí nós vamos ir para a letra C, a crise da República. Vamos para a crise da República Romana. Como é que tu entende o fim da Roma republicana? Como é que tu entende a crise da República Romana? Numa guerra, numa disputa entre patrícios contra militares, ou patrícios contra grandes generais. Aqueles caras lá no Senado coçando as bolas, os patrícios, versus os grandes generais. A Fernando, triunviratos é porque era governo de 3. De 3. Vai ter 2 triunviratos, tá, bonitos? Dos 2 triunviratos, tem que saber o nome de um cara. No primeiro triunvirato, o mais famoso é Júlio César. No segundo triunvirato, o mais famoso vai ser Otávio Augusto. Então, vamos lá. Nesse conflito aqui, saiba o nome de 2 carinhas. Saiba Júlio César. Ah, Júlio César foi assassinado. Sim. Mas pensando na URGS, janeiro de 2023, a mãe URGS, para dar almoço por R$1,30 no RU,
Tem que fazer vestibular difícil, né? Para valorizar quem entra. Pode pedir uma filigrana, um detalhe aqui. Antes de morrer, antes de ser assassinado em 44 a.C., não tem que decorar essa data, tá? Mas antes de ser assassinado em 44 a.C., o que Júlio César faz no seu triunvirato, que na verdade era ele que mandava lá no triunvirato, era ele que estava metendo a bota em cima dos patrícios. Ele faz a conquista da Gália. Tinha uma região que demorou para se dobrar perante os romanos, que era a Gália. Gália é o que vem a ser hoje quem vai jogar às 16 horas contra a Tunísia, a França. A Gália é a atual França, tá? Eu adoro futebol, é o ópio do povo, né? Conquista da Gália, olha só. Conquista da Gália. O Brasil vai ser eliminado nos pênaltis na semifinal e vai ganhar terceiro lugar. Não é eliminado nos pênaltis desde 86, que o Zico errou um pênalti, né? E não ganha terceiro lugar desde 78, Copa da ditadura da Argentina. Foda-se. Conquista da Gália, senhores. Conquista da atual França, tá? Depois ele vai morrer. Mas não saiba, qual foi o grande evento de Júlio César? Qual foi a grande vitória de Júlio César? A conquista do norte do Império Romano, a Gália, a atual região da França, tá? Ele vai ser morto por patrícios. Os patrícios fizeram uma conspiração para matar o principal general, o principal chefe do primeiro triunvirato. Pensaram os patrícios, tamo bem, eles não vão se levantar mais. Claro que não. Tinha muito mais militar, tinha um sobrinho de Júlio César que prometeu vingar o tio, Otávio Augusto. Otávio Augusto vai ser um outro general, Otávio Augusto vai ser um outro militar, Otávio Augusto vai ser o chefe do segundo triunvirato, do segundo governo de três, triunvirato, governo de três. E aí Otávio Augusto vai se impor perante aos patrícios, vai mandar os patrícios se ajoelharem, ai que delícia, e vai se tornar o primeiro imperador, tá? O primeiro imperador, pelo amor de Buda, tá? Júlio César nunca foi imperador, tá? Dado em prova, tá? Júlio César nunca foi imperador. César, acento, César, segundo gol do Grêmio na Libertadores de 83. César, olha só, César vai virar um título honorífico depois, tá? Então, assim, Otávio Augusto César, Calígula César, Nero César, Cômodo César, Marco Aurélio César. Esse nome aqui vai virar um título honorífico, mas o Júlio, em carne e osso, ele nunca foi imperador. Ele vai governar na época da República. Até vão dar um título para ele, que ele vai se tornar ditador perpétuo. Ditador perpétuo que morreu, né? Mas ele vai ser no máximo um ditador, tá? Nunca foi imperador. Cuidado. Queridos, tira uma foto no teu cérebro, tá? Isso aqui é básico. República Romana. Claro que o Império é mais famoso, tem muito mais filmes sobre o Império, mas as provas, o Enem, a URGS, a FUVEST, preferem a República Romana. Esses 500 anos aqui. Guarda esse troço. Vamos para Império, vamos lá. Credo, já é 11h32. Meus amores, olha só. Vamos para o Império Romano. Se da República dividimos, para ser rápido, mas sem perder a qualidade, em 3 gavetas, no Império nós vamos dividir em 2 gavetas, tá? A época imperial, então já bota aí Império, tá? Escreve aí bem bonito Império. Só para te localizar quem quiser, de quando a quando vai o Império, de 27 AC até 476 DC. Eu repito, a prova não vai pedir isso, tá? Mas para te localizar, o Império vai de 27 AC até 476. E aí 476 da chamada Era Cristã. Hora da Era Cristã. Oi. Então tá, vamos lá. Olha, meu ouvido é muito bom, tá? Porque eu dou aula para crianças da 5º a 6º ano que eu mando eles calarem a boca. 27 AC a 476. 27 a.C. a 476 DC. Meu ouvido é ótimo, né? Aquelas crianças suportáveis. Vamos lá. Mas eu me divirto com eles. Alto Império, o auge, o âmago. O âmago não, o âmago é o centro, né, imbecil? O auge, o clímax, o orgasmo. Então, o Alto Império. Essa sua aqui não vai rolar. Então, a fase do Alto Império. Ah, que criatividade dos historiadores, vai ter o baixo. É, exato. A fase do Alto Império, bonitos, vai ser a fase do auge, né, da expansão territorial. Isso aqui vai mais ou menos 27 a 0, não conta, tá? Isso aqui vai mais ou menos do século I ao 3, tá? Da era cristã, tá? Ah, por que os historiadores não mudam o calendário? Dá vontade, mas os historiadores têm preguiça, né? Daria uma puta de um trabalho mudar o calendário, né?
Vamos lá. Então, o Alto Império, do 1 ao 10, ao 3, tá? Do século 1 ao século 3, do 1 ao 100 até os 200 e alguma coisa. Aí, bonitos, aqui é a época da chamada Pax Romana, Pax com X, X, da Xuxa. Um beijo pra Xuxa, pra Xaxa. Pax Romana. A Pax Romana. A Pax Romana é um termo para auge, o auge da expansão territorial romana, o auge do tamanho do Império Romano, o auge do afluxo de riquezas, o auge da escravidão ou do modo de produção escravista. O Coliseu, a construção do Coliseu vai se dar aqui no Alto Império, a dinastia dos Flavianos, não tem que saber isso, tá? A Pax Romana, o auge. Alguns dizem que após Guerra Fria, após o fim da União Soviética, teria uma Pax Americana. Alguns autores usaram aí o X, né, o Pax Americana, para o pós-anos 90, mas deixa para lá. Bonitos, aí antes do Baixo Império, que é o que mais nos interessa, tá? Tem algo aqui no Alto Império que já tinha na República, já tinha lá naquela época ali. Só que vai ser muito mais usado agora, para calar a boca do povão. Para calar a boca do povão, dar jogos e comida de graça, às vezes. O pão e circo. No Alto Império, vai ser, de novo, o auge da política do chamado pão e circo, que depois vai virar metáfora para vários e vários outros momentos, né? Já vem em questão de prova, falando em Copa do Mundo, né? Como é que o terceiro governo da ditadura civil-militar, o Emílio Garrastas, o mais conhecido como Médici, como é que ele usou o tricampeonato ao pão e circo. Então, pão e circo é um termo da Roma antiga, mas que vai ser usado depois, doutores e doutoras, para metáforas em outros momentos, tá? Repetindo, isso aqui já existia na época da República, mas vai ser mais usado agora. Onde é que vai ser o grande símbolo disso aqui? No Coliseu. O Coliseu romano, aquela luta de gladiadores, tu viu lá com o cara que fez o Coringa, que fazia o Imperador Cômodos, de 22 anos atrás, né, o Gladiador. Aquele filme do Gladiador mostra a política do pão e circo, tá? Beleza. Bom, o que mais interessa é a decadência. Como é que cai o Império Romano? E, consequentemente, a história da Roma Antiga. E, consequentemente, a Idade Antiga, senhores. Lembrem, primeiro conteúdo da Idade Antiga, Mesopotâmia. O último conteúdo da Idade Antiga, Roma. No caso, a Roma na sua fase imperial. Vamos para o Baixo Império. Olha só. O Baixo Império é mais ou menos tu saber a decadência, tá? Só que eu, para URGS, tá? Vou falar uma coisa a mais, tá? Aqui. Antes de ver a decadência, tá, senhores? Atenção que aqui vai acontecer, alguns professores colocam como uma causa da decadência. Mas aí é mais complexo, tá? Eu prefiro botar numa outra gaveta. Concomitantemente ao Baixo Império, vai começar a ter o avanço do cristianismo. Na penúltima URGS, lá no início de 2020, início de 2019, tá? Valendo para 2019, porque no final de 2019 foi valendo para 2020, tá? A URGS. Aquela prova que eu disse para vocês que foi uma prova fora do prumo, tá? A penúltima URGS foi muito difícil, tá? Não é a cara da URGS, a prova da URGS é difícil, mas não naquele nível, tá? Aí, se colocar uma questão assim, sobre a história do cristianismo. Isso pode aparecer, tá? Eu falei ano passada, ainda mais agora com 15 questões. Sobre a história da democracia. Aí uma questão lá sobre a Atenas Antiga e os Estados Unidos pós-independência. Pode vir de novo. Sobre a história do cristianismo. Bom, lembra que aqui acontecem duas coisas importantes, tá? Enfim, para até começar a ensaiar a Idade Média, que vai vir daqui a pouco, tá? Rosa também não foi. Olha só, tu vai colocar aqui, bonitos, dois éditos, édito de edital. O édito de Milão, édito de edital, de lei, a lei de Milão, na época o édito de Milão. Depois, um outro édito, ou um outro edital, ou uma outra lei, mas aparece com esse nome, édito, de Tessalônica, da região de Tessalônica, com 2 S's. Tessalônica. Édito de Milão, édito de Tessalônica. Aí tu vai escrever ali do lado, ó, porque senão vai escapar da minha câmera aqui, tá? O que isso tem a ver com a Roma Antiga, com o cristianismo? E depois com a Idade Média que vai chegar. Olha só.
Cuidado para não confundir o que é o recheio de um, o que é o recheio de outro. Tem recheios diferentes. Eu estou te esperando aí, vai colocando bem bonito, não faz garrancho nesse caderno, tá? Faz a letra decente. Aí tu bota assim, ó, doutores. No Édito de Milão, tu vai colocar liberdade de culto. Especialmente do cristianismo, óbvio, né? Édito de Milão, liberdade de culto. Não é oficialização, cuidado. Édito de Milão, repetindo, liberdade de culto. Tinha um cara chamado de Constantino, o imperador Constantino, daí vai vir até o termo Constantinopla. Tem várias teorias. Por que o imperador Constantino autorizou esse Édito de Milão? Tá? Alguns dizem que é porque ele sonhou, outros porque uma vez ele foi numa batalha, aí ele sonhou que tinha que ir para a batalha com uma cruz de madeira na frente das ordens militares, aí venceu a batalha. Ele é uma prova disso, tá? Mas o fato é, na época do imperador Constantino, vai ter o Édito de Milão, liberdade de culto. Tessalônica, olha só, olha a mudança. De religião perseguida lá no Alto Império, Tessalônica, escreve aqui do lado. Oficialização do cristianismo. Oficialização, ou seja, se tornou a religião oficial do Império. Claro que era um Império aos 39 do segundo tempo, né? Era o 39 do segundo tempo. Mas o cristianismo, vejam só, no fim da Roma Antiga, no fim do Império Romano, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império. Quem quiser, não, vamos botar aí do lado, tá? Constantino é Milão, aqui é Teodósio, imperador Teodósio, com T. Imperador Teodósio, Édito de Tessalônica, cristianismo, religião oficial do Império. Aí vamos perguntar por que a Igreja Católica tem essa hierarquia até hoje tão forte? Porque a Igreja Católica imita o lugar onde ela nasceu. Ela nasceu no Império Romano. É aqui, no Édito de Tessalônica, ela foi oficializada, tá? Então, cristianismo. Bom, aí vamos para questões da decadência mais clássicas, tá, senhores? Por que alguns professores dizem que isso aqui é uma causa da decadência? É porque assim, tá? Os cristãos, em tese, pelo menos os primeiros cristãos, tá? Não admitiam a escravidão, coisa nesse sentido, tá? Mas aqui eu quero deixar bem claro que, na verdade, a Igreja Católica ela nasce vinculada à burocracia estatal, tá? A Igreja Católica nasce vinculada ao Estado, no caso, o Estado romano, tá? Mas eu quis dividir. Agora vamos para a decadência. Então, por quê? Why? Por que decadência? O império daquele puto daquele tamanho. Ia até o sul da ilha da Grã-Bretanha, na Europa. Pegava todo o norte da África e pegava grande parte do Oriente Médio. Como é que vai acabar aquele império? Por que a decadência? Duas grandes explicações, bonitos. Duas grandes explicações. Olha só. Tu vai ter a crise do escravismo, ou seja, falta da mão de obra escrava, crise do escravismo, ou falta de mão de obra escrava. Por quê? Lembra? Fim da escravidão por dívidas, lá nas lutas sociais. Da onde é que vinham os escravizados? De batalhas, de guerras. O que vai acontecer no Baixo Império? Presta atenção, me acompanha. O que vai acontecer no Baixo Império? Vai diminuir as batalhas, vai diminuir as guerras. Se diminuir as batalhas, se diminuir as guerras, diminui prisioneiro de guerra. Se diminui prisioneiro de guerra, diminui escravo. A conversa é mais complexa, tá? Mas aqui é pra gente passar na prova, tá? Crise do escravismo. Então, o que é a crise do escravismo? Falta de mão de obra escrava. Crise do escravismo, faltou escravo para trabalhar. E aí, como o padre Antonil, como sempre aparece né, lá no Brasil colônia, diz assim, os escravos eram os pés e as mãos dos senhores de engenho, né? Lá no Brasil, no açúcar. Os escravos também aqui eram os pés e as mãos do Império Romano. Se tivesse problema no escravismo, afeta o Império como um todo. O Império começa a se enfraquecer, a economia do Império começa a se enfraquecer, o exército começa a se enfraquecer, e aí nós vamos ter a invasão dos bárbaros. Eles vão chegar de maneira pacífica também, tá, senhores? Eles chegam de maneira pacífica também, mas o principal é na invasão, é na porrada, a invasão dos bárbaros. Repito, teve uma penetração, como falam, pacífica nas fronteiras do Império Romano,
mas o principal é a invasão violenta, na porrada, por isso que vai acabar no século V, mais especificamente em 476 DC. O imperador, não, era Odoacro, o último imperador, não importa, tá? Invasão dos bárbaros, dá o final de tudo. Bonitos, muito bem, que delícia, tá? Nós ficamos aqui um tempo, mas que como é importante, tá? Semana passada, no última URGS, caiu bem mais a antiguidade oriental. Grécia e Roma tá despencando, tá? Para aparecer no dia 14 de janeiro de 2023. Então, por isso que eu fiquei mais tempo aqui de propósito. Agora vamos entrar na média. Vamos mais rapidinho no início da média, senhores. Eu vou começar ela hoje, mas tem duas partes. Bom, Idade Antiga, duas partes, oriental e ocidental. Média, adivinha? Mesma coisa. Oriental e ocidental. Então, bota no teu caderno bem grande, ó. Eu não vou colocar para economizar quadro, tá? Mas tu bota no teu caderno assim, ó. Idade Média. Bem grande, eu te espero. Idade Média. Aí tu bota 476, 1453. 476 a 1453. Da queda do Império Romano do Ocidente, eu vou falar isso depois, tá? Da queda do Império Romano do Ocidente, a queda de Constantinopla em 1453. Senhores, bom, aí na Idade Média vai ter dois pedaços. Vou botar assim, ó. A primeira Idade Média, a Idade Média Oriental. Vamos mais rápido aqui, mas vamos passar por ela, porque aqui o cursinho não é picareta, né? Idade Média Oriental. É a que menos aparece em prova. Aparece. Se aparece, pega muita gente. Você não pode ser pego. Senhores, quantos assuntos em Idade Média Oriental? Antes que tu te atire e fale feudalismo. Feudalismo é na outra Idade Média, tá? Aqui são dois assuntos. Um é o Império, botar a letra A, tá? Um é o Império Bizantino. Império Bizantino, que no colégio dificilmente se fala, tá? Do tal do Império Bizantino. O que é o Império Bizantino, tá? Que parece, isso aqui surgiu, caiu de Marte aqui na Terra. Não, tá, senhores? Um pouco antes, presta atenção, enquanto eu vai copiando, presta atenção. Eu não consigo prestar atenção. Consegue, tu mexe no celular, faz um monte de coisa. Um pouco antes do Império Romano cair, tá? Que o imperador, até foi o imperador Teodósio, o mesmo do Édio de Tessalônica, tá? O que aconteceu com o Império Romano um pouco antes dele morrer? Ele foi partido em dois para tentar melhor administrar. Ele foi partido em dois, o Império Romano. A parte que mais sofreu com crise do escravismo e com a chegada dos bárbaros foi a parte do Império Romano do Ocidente, que tinha capital em Roma, na famosa Roma. O Império Romano do Oriente, a parte oriental, não caiu. Só que ela foi rebatizada com outro nome. Ela foi rebatizada na Idade Média Oriental de Império Bizantino. Então, isso aqui era o Império Romano. O Império Romano que sobrou. Aqui a capital não era Roma. Aqui a capital era Constantinopla. Vejam, Constantino veio antes. Constantino até criou a cidade. Mas quem divide é Teodósio, tá? A prova não vai pedir isso, tá? Mas só mais cútico da galinha, tá? Então, Império Bizantino. Bom, do Império Bizantino, senhores, dificilmente vai aparecer, tá? Mas se aparecer, saiba duas coisas. Já fico feliz que tu lembre. Bom, quase 1000 anos de império, né? Por que acaba a Idade Média em 1453? A coisa didática que se fala. A queda de Constantinopla, que era Constantinopla, a capital do Império Bizantino. Isso é interessante, né? O que marca o fim da Idade Antiga? O fim do Império Romano. O que marca o fim da Idade Média? O fim de outro Império Romano. Porque o Império Romano que tinha mudado de nome. A parte oriental foi chamada de Império Bizantino. Dos quase 1000 anos, lembre de Justiniano. O imperador Justiniano, tá? É o cara mais importante. De Justiniano, bonitos e bonitas, tu tem que guardar eu ia falar duas coisas, tá? Uma mais básica e a outra, assim, que é o detalhe do detalhe para a URGS, tá? A URGS que é uma outra conversa, tá?
Primeiro, meio básico, tá? Ele consegue ter uma retomada, tá? Uma efêmera retomada curta, rápida, tá? Uma efêmera retomada da Península Itálica. O Justiniano disse: quero voltar com as glórias do nosso velho Império Romano como um todo. Aí o Justiniano foi lá para a Europa, foi lá para a Península Itálica e deu um pau nos bárbaros que estavam lá. Mas vai durar muito pouco, tá? Logo depois, os bizantinos vão ser expulsos da Península Itálica. Mas teve, tá? Teve uma rápida retomada da Península Itálica pelos bizantinos. Os bizantinos na época do imperador Justiniano, tá? São três coisas. Não tem que ser três, tá? Tem que ser três. Eu falar que isso não tem que ser três. Segunda coisa, senhores. Segunda coisa. Olha só. Ele também é famoso porque ele vai manter o direito romano. Você achou que quando os bárbaros entraram lá, os bárbaros vão colocar por água abaixo a cultura jurídica dos romanos? Foi assim, tá? Não passaram o carro em tudo. Mas algumas coisas iriam se perder se Justiniano, no Império Bizantino, não tivesse feito o Corpus Juris Civili. Sim, tem que saber em latim, embora a língua oficial do Império Bizantino fosse o grego, por várias questões que eu não vou entrar aqui, tá? Mas esse negócio aqui é em latim. Corpus Juris, ou Iuris, Corpus Iuris Civili, ou o corpo do direito civil. What the fuck? Corpus Iuris Civili. O jurídico, né? Isso aqui, senhores, coloca do lado assim, ó. Isso aqui foi a preservação do direito romano. Preservação do direito romano. Nós, aqui no Brasil, nós temos três grandes bases de direito. O direito romano da velha Roma, o Corpus Iuris Civili, que preservou, e depois o Código Civil Napoleônico, pós-Revolução Francesa. Quase todo mundo ocidental é baseado no direito romano, no Corpus Iuris Civili e no Código Civil Napoleônico. Só o mundo anglo-saxão não é, tá? Em Inglaterra e Estados Unidos, quando vocês veem filme lá nos Estados Unidos de júri, né, eles falam assim, porque há os precedentes, lá é um outro papo, tá? Mas aqui o Brasil, ele é bem um lugar romano-germânico que se fala. Então isso aqui, senhores, preservou coisas como o uso capião e outras coisas, tá? Isso aqui preservou o direito romano, que fica até os dias de hoje, tá? E a outra, que daí é o mais detalhe do detalhe, senhores. Não sei se você sabe, tá? Mas tem gente que não gosta de pagar imposto, tá? E no Império Bizantino tinha gente que não gostava de pagar imposto. E vai acontecer no governo Justiniano uma revolta famosa, sim, famosa, que é um detalhe do detalhe, tá? Para URGS, que é a revolta de Niké. A Nike, que tá no meu pé, sim, Nike vem daqui, tá? Niké, que seria vitória, tá? Em grego, aqui é em grego, tá? A revolta de Niké, depois vai vir a ideia de Nike, tá? A revolta de Niké foi uma revolta contra o imperador Justiniano, foi lá num estádio bizantino importante, que era um lugar para corrida de cavalo, tá? Em síntese, em resumo, que porra foi revolta de Niké? Revolta contra altos impostos. Revolta de Niké, revolta contra altos impostos. Pela terceira e última vez, revolta de Niké é uma revolta contra altos impostos. Dificilmente vai aparecer isso aqui, tá? Mas se aparecer, essa é a diferença sua para seus concorrentes. Bonitos, vamos lá. Bom, aí, última coisinha de bizantino, para falarmos de árabes, os árabes islâmicos na Idade Média Oriental. Olha só. Saiba também o chamado cisma do Oriente. Só para te localizar, tá? Só para te localizar, o Justiniano, ele tá no século VI, tá? Ele tá no século VI DC, 500 e alguma coisa, tá? 500 e alguma coisa, que acontece essas três coisas aqui. O cisma do Oriente não é Justiniano, porque vai ser 500 anos depois, tá? O cisma do Oriente é em 1054, já era outro imperador, não importa o nome dele, tá? 1054, século XI. Fernando, cisma do Oriente. O que eu tenho que manjar de cisma do Oriente? Cisma
Divisão, ruptura. Teve uma divisão, teve uma ruptura. No Oriente, ou seja, no Império Bizantino. O que foi isso aqui bonito? Sei que muitos lembram, né? Quem fez o extensivo com a gente. Isso aqui foi a criação da Igreja Cristã Ortodoxa. Criação da Igreja Cristã, não é católica, que católico é uma vertente, né? Criação da Igreja Cristã Ortodoxa. Aqueles que têm um barbão branco e uma túnica preta. O Papa Francisco vai se encontrar com eles às vezes, né? Igreja Cristã Ortodoxa. Ou seja, qual foi a primeira grande divisão no seio do cristianismo? Aqui, Cisma do Oriente. A primeira grande divisão no mundo cristão, essa aqui. Não é Martinho Lutero, 1517, Reforma Protestante. A Reforma Protestante é a primeira ruptura cristã na Europa. Primeira ruptura cristã no mundo é o Oriente. Ah, mas os cristãos coptas da África. Não pode, tá? Primeira para a prova é essa aqui, tá? Sim, não é a primeira essa aqui, tá? Mas para a prova é, tá? A primeira é essa aqui, 1054. É que os cristãos têm várias ramificações, tá? Tem os cristãos coptas, que teriam feito alguns evangelhos que depois não foram admitidos na Bíblia, tá? Mas é um outro papo. Então, criação da Igreja Cristã Ortodoxa. Guarda isso aqui, tá? Guarda o justiniano, guarda isso aqui. Vamos para árabes, vamos terminar oriental pelo menos. Bonitos, árabes islâmicos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Árabe é uma coisa, islâmico é outra. Porra, então o que aparece junto? Vou explicar agora. Árabes islâmicos, sempre importante. Aí lembra, tá? A prova da URGS em ordem cronológica, lá em janeiro, daqui 1 mês e meio, tá? Isso aqui deve ser a questão número 2 da prova, tá? A Idade Média. O que foi a última URGS, tá? Só para lembrar, a última URGS foi uma Idade Média de 15 questões, né? Questão número 2 foi assim, sobre o conceito de Idade Média, porque o termo, que é um termo pejorativo, né? Criado pelos renascentistas. Então, esse ano, se vier a Idade Média, vai ser algo menos amplo, vai pegar um conteúdo mais específico, tá? Por isso eu quero bater na tecla dos conteúdos aqui. B, os árabes islâmicos. Vamos lá. Os árabes islâmicos. Isso aqui é importante também mesmo para tu entender algumas coisas de geografia depois, né? Por que o norte da África se chama de árabe? Que foi colonizado por árabes, tá? Na Idade Média Oriental aqui. Árabes islâmicos. Bom, árabe, senhores, é etnia. Islâmico é religião. Quem é que nasce antes? A etnia ou a religião? A etnia, os árabes. Então, árabes, repetindo, é etnia, islâmico é religião. Qual seria um sinônimo de islâmico? Sinônimo de islâmico é muçulmano. Veja, muçulmano não é sinônimo de árabe. Muçulmano é sinônimo de islâmico. Tá? Nem todos os árabes são islâmicos, mas a maioria dos árabes são islâmicos. Mas assim, Fernando, se uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, por que eles aparecem juntos, então? Porque o Islã vai funcionar como não posso falar, como um cimento, tá? Como um fator de unificação. O Islã unificou as tribos árabes. Os árabes, antes do Islã, viviam dispersos lá pela Península Arábica e não tinha a bandeira verde com a espada branca, ganhando da Argentina, né? Não tinha, tá? Viviam dispersos, tá? Aí, quando surge o Islã, Maomé, o anjo Gabriel, Alá, o Islã unificou as tribos árabes. Então, a religião, lá na Península Arábica, um pedaço do Oriente Médio, funcionou como um fator de... Eu ia falar amalgamento, não tem. Amálgama existe, né? Amalgamento não existe. De unificação, tá? Funcionou como fator de unificação das tribos árabes. Unificou as tribos árabes. Árabes. As tribos árabes, tá? Então, isso aqui é importante. Bom, aí vamos lá. Quem é que é o pai do Islã? O Muhammad. Mas no português tudo se traduz, Muhammad vira Maomé, né? Essa chinelagem, Maomé. É Muhammad. Mas Maomé, tá? Maomé, porque ele morre, senhores, após a sua morte,
Atenção que após a morte dele é que surge uma famosíssima divisão no mundo islâmico, que é sunitas e xiitas. A famosa divisão de sunitas, que é o campo majoritário no Islã, tá? Surge aqui. Hoje tem outras coisas que os dividem, tá? Mas no início, aqui na Idade Média Oriental, o que vai dividir eles, por isso? O que vai dividir eles na Idade Média Oriental vai ser a questão de quem é que poderia suceder Maomé. Quem é que teria direito de suceder Maomé? Para os sunitas, qualquer um do alto clero. Fosse alto clero, clero não é só um termo para cristão católico, tá? Clero é um conjunto de religiosos. Para os sunitas, qualquer um do alto clero poderia suceder. Já para outros, só membros da família de Maomé, que é os xiitas. Os xiitas. Aqui que surge, tá? Sunitas e xiitas. Os xiitas sempre foram minoria, até hoje são minoria no mundo islâmico. Os sunitas são maioria. Tem outras divisões, tá? Tem outras, tá? Os wahhabitas, que seriam na Arábia Saudita. Tem os drusos, que seria não só uma outra vertente, mas também uma outra etnia, tá? Mas não enlouquece a cabeça, tá? Não enlouquece a cabeça. Essa aqui tá bom, tá? Sunitas e xiitas. Quando é que isso aqui surgiu no mundo islâmico? Após a morte do Maomé. Por que se dividiram? Quem tem direito de suceder Maomé? Sunitas pensavam uma coisa, xiitas pensavam outra. Aí atenção para outra coisa também. Vai ter uma grande expansão. Vai ter uma grande expansão dos árabes islâmicos na Idade Média Oriental. Os caras vão se expandir bastante na Idade Média Oriental. Expansão territorial. Da expansão territorial dos árabes islâmicos, o que tu tem que manjar? Primeiro, uma coisa que pode ajudar também em aula de geografia, tá? Em questão de geografia, por quais locais eles vão conquistar na Idade Média Oriental? Primeiro, o seu entorno, o entorno da Península Arábica, Oriente Médio, obviamente. Vai se fundar, nessa época, cidades como Bagdá, capital do atual Iraque. Ah, mas o Iraque não seria desde lá da Mesopotâmia? Mas não tinha o nome Bagdá naquela época, tá? Bagdá vai ser aqui. Damasco, a atual capital da Síria, tá? Tudo fundado aqui pelo Império Árabe Islâmico. Depois, cruza o Mar Vermelho, conquista o norte da África. Por que que o norte da África é chamado de árabe? Porque os árabes vão entrar aqui e vão deixar lá idioma, costumes, cultura, desde a Idade Média. Por isso que o norte da África, assim, ó, se fala, o Marrocos, a Tunísia que vai jogar hoje. Adoro futebol. A Tunísia é um país árabe. O pessoal pensa, mas a Tunísia não é africana? Fica na África? Sim, a Tunísia é africana, fica na África. Mas se usa o termo árabe por uma questão cultural. Pelo idioma árabe, se enraizou, pela cultura árabe, que se enraizou desde aquela época aqui, desde a Idade Média Oriental. E, para a prova da URGS, detalhe, cruzam o Estreito de Gibraltar e chegam na Europa, não te esquece. Os caras chegaram na Europa, na Península Ibérica, o que hoje é Portugal e Espanha. Então, sim, durante a Idade Média, a chamada Idade Média, o Império Árabe Islâmico chegou na Europa. Eles só pararam na Península Ibérica que eles foram travados por uma tribo bárbara chamada de francos, travados pelos francos. Os francos eram os mais famosos bárbaros, aqueles lá do fim do Império Romano do Ocidente. Por que isso aqui é importante, tá? Porque se não fossem os francos, eles tinham conquistado o resto da Europa. Né? Que horas que tu iria ter formação dos estados modernos? As grandes navegações não seriam com portugueses ou com o italiano contratado pelos espanhóis, o caso do Cristóvão Colombo, né? Então, eles pararam. Então, assim, por que eles pararam na região da atual Espanha?
que eles não cruzaram França adentro? Porque na região da atual França, francos, qual é que era a moeda da França antes, né? Era o franco, né? Na região da atual França, os francos barraram os árabes. Mas aqui eles ficaram 700 anos aqui, tá? 700 anos em Ibérica. Para terminar a aula, tanto é que cuidado, tá, com visões preconceituosas depois do 11 de setembro de 2001, tá? Olha só, nos territórios de expansão, eu vou encerrando a aula aqui, nos territórios de expansão, bonitos, o que vai acabar acontecendo, tá? Atenção, olha só, vai acontecer, ou melhor, não havia aula de português. Ai, que delícia! Não havia ou não haviam? No sentido de existir, no singular. Não havia conversões forçadas. Cuidado, tá? Eu não quero admitir Alá e que Maomé é seu profeta. Na verdade é mensageiro, né? Mas tudo bem, profeta. Tá, tudo bem. Ninguém vai te passar na ponta da espada, na tua goela. Então, isso não havia, na época, conversões forçadas. Tanto é que, ligando com a Idade Média Ocidental, nós vamos ver na aula que vem, judeus, durante a Idade Média, na Europa, na Europa mais clássica, não invadida, muitos judeus foram buscar refúgio na Península Ibérica Árabe Islâmica. Que aqui eles não precisavam se tornar o que tu pode ver em questão em livro como cristãos novos. O que são cristãos novos? Judeus que eram obrigados na Europa cristã a se tornarem cristãos, senão eram mortos. Aqui não. Aqui os caras podiam ter liberdade de culto. Tinha uma chantagem, tá? Tinha uma chantagem, tá, deles, que ia pagar mais imposto, mas não ia ser morto, tá? Então, repetindo, muito judeu na Idade Média foi buscar refúgio aqui, na Península Ibérica Árabe Islâmica, para não morrer lá na Europa cristã. Tá? Atenção para isso aqui. Atenção para não havia conversões forçadas. Bonitos. Aí, já divide no teu caderno. Para a gente acelerar o negócio, tá? 2. Idade Média Ocidental. Divide aí. A próxima aula eu vou entrar rachando, tá? Idade Média Ocidental. Tá? Aí tu puxa uma flechinha, outra flechinha. Alta Idade Média, baixa Idade Média. Então, 2, Idade Média Ocidental, na Europa. Alta Idade Média, baixa Idade Média. Se falar alta e baixa, não pense em bizantinos, não pense em árabes. O termo alta e baixa tem a ver com feudalismo e renascimento. Porque na Idade Média Oriental não tem alta e baixa. Aqui é só 2 assuntos, só esses 2. Na Europa tem um monte de coisa. Na Europa, que é a Idade Média Ocidental, alta Idade Média, baixa Idade Média. Na próxima aula, eu já estou falando para vocês da alta Idade Média, o auge do feudalismo. E vamos começar Idade Moderna na história geral. Porque no Brasil já começou, né? O Brasil está indo lá para a Idade Contemporânea, Brasil e Império. Curte você, curte o que você gosta, não procrie, não desista. Eu com muito espero que você faça, né, bonitos? E vejam a Copa, né? Um pouco de alienação é importante. Digam tchau. Tchau, valeu. Quem tá em casa, até mais.